Seja bem-vindo você que nos assiste. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo quer nos saudar hoje com a palavra que é lema da semana, a qual está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Passo a ler. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que de fato, ao ouvir a palavra hoje, nós conheçamos Jesus mais de perto e que também nós dobremos o joelho e confessemos com a boca que Cristo é o Senhor. Afinal, dobrar os joelhos e confessar com a boca é muito mais do que apenas reconhecer o senhorio de Jesus, mas significa viver com Ele, caminhar com Ele, andar uma vida em santidade com Ele. Não significa apenas olhar para Ele e almejar algo a mais. Cristo nos chama, Cristo quer que nós estejamos perto dEle. E eu pergunto para nós hoje, nós temos andado em uma vida em fidelidade com Cristo, no nosso trabalho, na nossa casa, onde nós estudamos, na nossa família? Ou nós estamos nos fiando, de repente, no juízo final, onde com certeza, de fato, toda língua confessará e todo joelho se dobrará? Precisamos viver em uma vida em fidelidade, andar com Cristo, viver com Ele. É isso que Ele nos chama. E é isto que a palavra que em seguida será pregada quer nos mostrar, como viver com Cristo, como andar com Ele e nos dar dicas práticas de como fazer isso. Que nós possamos agora juntos ter uma palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. Agradecemos a oportunidade de adorarmos a Ti na certeza de que Tu nos ouves. Colocamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor, na certeza de que os ouves e os perdoas. Te pedimos um ouvido atento e um coração aberto para a Tua palavra, que em seguida será pregada. Em nome de Jesus. Amém. Que juntos agora nós possamos cantar um hino em preparação à mensagem que será pregada em seguida. Ser amigo, ao faminto dar o pão, como buscar abrigo, com o doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro, sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertar
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso encontro virtual, a esse momento onde queremos ouvir da palavra do nosso Senhor, do nosso Deus. E eu desejo que o Senhor possa estar abençoando a cada uma e a cada um de nós e possa estar concedendo a cada uma e a cada um de nós a palavra certa da qual nós necessitamos. Que assim então nos abençoe o nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa ou no lugar onde você está, no Evangelho de João, capítulo 16. E eu gostaria de ler o texto previsto para o dia de hoje, a partir do versículo 19 até o final do capítulo. Lucas 16, verso 19 e seguintes, onde lemos o seguinte: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lhe lamber as feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Então o rico respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Ora, os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse o rico, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Ao que Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui a palavra bíblica para o nosso dia de hoje. Essa história do rico e do Lázaro que Jesus nos contou é uma história que nos fascina. Parece que nela o céu e o inferno se abrem para nós e a gente gosta especialmente do final da história, não é mesmo? Parece que justiça foi feita e cada um agora recebe o que de fato merece. Mas será que é realmente assim? A história não é um mero exercício psicológico para talvez nos iludir ou nos dopar? Importante é descobrirmos aqui o centro da história. E o centro são as palavras do pai Abraão. Importante é percebermos como agem os personagens aqui na nossa história. E o que nós fazemos com isso também é decisivo. Jesus começa a sua história dizendo que havia um homem rico. E essa frase por si só já é problemática. O problema não está no fato de um homem ser rico, mas problemático é quando esta é a única coisa que se tem para dizer a respeito de alguém.
Os amigos do rico só lembram da sua riqueza quando falam nele ou falam dele. E parece que na nossa história aqui o rico ele concorda com o seu destino. Durante toda a sua vida, ele se empenhou muito para não ter que ver, enxergar a realidade que estava do outro lado. Ele se esforçou para não ver o mundo das barracas, o mundo dos Lázaros com as suas feridas de pus e seus trapos de roupas. E por isso, o rico ele ignora a favela, ele não consegue suportar a ideia de que ele também um dia talvez poderia estar nessa situação. E isso certamente significaria ou representaria o seu fim. Sua vida, a vida que ele agora levava, já era oca e vazia o suficiente. E, portanto, ele no mínimo precisava da casca da riqueza para aparentar alguma coisa. E por isso, ele não pode ver o Lázaro. Ver o Lázaro gera intranquilidade e inquietação. Lázaro tem que ficar do lado de fora, na porta dos fundos. Também quando passa um funeral diante da sua casa, ele fecha as cortinas para não ser confrontado com a realidade da morte. Ao mesmo tempo, ele procurava amenizar a sua consciência, quem sabe fazendo grandes e vultuosas doações aos pobres. Exteriormente, ele parecia uma pessoa preocupada com as questões sociais, mas na realidade ele não o é. Tudo era apenas para manter a fachada e manter os Lázaros longe. O rico, ele também se esquiva de Deus, não só do Lázaro, ele também se esquiva de Deus. Por um lado, o rico ganhou o mundo inteiro, nas palavras de Jesus. Ele dispõe sobre terras, sobre carruagens, contas bancárias e, principalmente, ele tem poder sobre a vida das pessoas. E, no entanto, com essa sua atitude, o rico ele se tornou uma pessoa desamorosa, egoísta e também cheia de medo. De alguma maneira, ele sente que sofreu prejuízo em sua alma. E por isso, ele também agora se esquiva de Deus, a quem ele sabe que um dia terá que prestar contas. E é justamente o Lázaro que o faz lembrar de seu compromisso com Deus. E por isso Lázaro também vai para a porta dos fundos. A história de Jesus seria compreendida de forma totalmente errada, totalmente equivocada, se nós, que talvez não temos uma conta bancária abastada, concluíssemos em nosso coração: ah, que bom, eu não sou como esse homem rico, eu sou melhor do que ele. Na realidade, de alguma maneira, todos nós somos pessoas ricas. Por isso também, de alguma maneira, todos nós precisamos responder: o que eu faço, o que nós fazemos com o nosso irmão Lázaro? Será que em nossos pensamentos eu também não o deixo sentado na porta dos fundos? Por exemplo, você e eu, nós somos pessoas dotadas, recebemos boa formação, temos uma boa educação, quando comparado às vezes com outras pessoas, que às vezes também levam uma vida solta, até irresponsável, a gente diria. Somos pessoas ricas pelo simples fato de sermos pessoas amadas. Somos amados pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pela nossa família, nós temos amigos. E na outra ponta, muitas vezes, está o nosso vizinho, ranzinza, amargurado. Ou então na outra ponta está aquela pessoa com pensamentos suicidas ou depressiva. Ou então ainda aquela outra pessoa que é absolutamente abandonada por todos. Como eu disse, de alguma maneira, cada um de nós tem um Lázaro deitado diante da porta da nossa casa. Até o mais pobre entre nós, de alguma maneira, é rico. Exteriormente ou interiormente,
somos pessoas ricas. Tudo o que torna a nossa vida importante, o nosso dinheiro, a nossa vitalidade, o fato de sermos amados, o nosso gênio, o nosso temperamento, enfim, todas essas coisas elas podem se colocar entre nós e Deus. Tudo isso nós podemos usufruir de uma forma egoísta, inclusive também os amigos que nós temos. E inclusive também a nossa ajuda, a nossa solidariedade que prestamos, as boas obras que nós fazemos, tudo isso nós podemos usufruir de uma maneira egoísta. E tudo começa quando desprezamos o Lázaro sentado à nossa porta. A nossa história continua. Acontece na vida do rico a coisa mais certa da existência humana: a morte. Morre o rico e agora ele é sepultado. E nesse momento se mostra como Deus usa bem outras medidas do que nós seres humanos costumamos usar. Agora vem à tona, agora se mostra como foi loucura a vida do rico. O homem está lá, sentado no inferno, e de lá ele acompanha o seu próprio funeral. Enquanto ele era vivo, talvez às vezes ele pensava ou imaginava como seria esse momento da sua morte. Ficava imaginando quanta honra ele receberia dos seus amigos, talvez do pastor da igreja, ou quem sabe até dos muitos pobres a quem ele ajudou. Mas agora que ele vê o seu próprio funeral, ele começa a perceber que as coisas são muito diferentes. Ele vê tudo numa perspectiva bem diferente. E ele percebe que tudo foi um grande engano. Ele vê como entra o seu amigo, um dos amigos no seu funeral, e o amigo comenta: como ele viveu uma vida ao máximo, soube aproveitar a vida. E no entanto, lá na outra ponta, o rico, ele percebe e diz: tu tá louco, meu irmão? Eu errei o alvo da minha vida. E aí entra o segundo amigo, e ele começa a lembrar e a falar da dedicação que esse homem tinha pelos pobres da cidade. Mas o rico que está vendo tudo, pensa em seu coração: se você só soubesse a verdade. E então também entra o pastor, ou o padre, que vai fazer o sepultamento. E o pastor, o padre, elogia aquele homem rico e diz: esse nosso irmão tão religioso, fez tantas ofertas para a igreja, inclusive doou os sinos e os vitrais aqui da nossa... Quanta generosidade! E no entanto, o rico que está vendo tudo, ele agora está em sofrimento. Quão diferentes são as medidas de Deus e os critérios de Deus. Temos ainda o segundo personagem aqui na nossa história, o Lázaro. O nome Lázaro significa Deus é a minha misericórdia. Além de Deus, não havia mais ninguém que se ocupasse com ele. Lázaro vivia literalmente das migalhas que lhe eram atiradas da cozinha. Não podemos considerar a sua pobreza como uma virtude, assim como também não fizemos da riqueza do rico uma maldição. A riqueza não levou o rico ao inferno e a pobreza não levou o pobre ao céu. A vida do Lázaro não era tão simples assim como talvez imaginamos. Sentado lá na porta dos fundos, ele tinha muito tempo livre para pensar. Certamente pensou sobre a eternidade. Porém, imagino eu, provavelmente lhe vinham muito mais pensamentos de amargura e talvez até de maldição. Lembra da história de Jó? Como ele passou por sofrimento e como ele também amaldiçoou inclusive o dia do seu nascimento. Talvez por um lado, Lázaro tinha muito tempo para orar. Mas eu me pergunto, será que ele tinha ânimo e vontade de orar nessa sua existência tão miserável? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez a necessidade nem sempre conduz uma pessoa à oração.
muitas vezes também nos conduz à maldição ou a amaldiçoarmos. A Bíblia, quando faz referência aos pobres, também nem sempre se refere àquelas pessoas que não têm bens materiais. Muitas vezes ela fala dos pobres como sendo aquelas pessoas que não merecem nada ou que não têm nada para apresentar diante de Deus. Elas estão à margem da sociedade e da vida, são pessoas pobres. Eu quero te dizer, todos nós, de alguma maneira, já fomos pobres. Já estivemos no fim das nossas capacidades e muitas vezes sem esperança. Isso acontece, por exemplo, quando a gente sofre um acidente, por exemplo. Nessas horas, a gente experimenta os limites da nossa própria vida. Talvez também experimentamos a fidelidade de Deus, que nos guarda e protege. Experimentamos o amparo, o cuidado de Deus, quando não podíamos mais contar com ninguém. Parece que a insegurança daqueles que não têm um teto, que não sabem talvez o que comer no dia de amanhã, leva essas pessoas a esperar de uma forma bem especial pelo auxílio de Deus. O Deus que guia as nuvens e que veste as flores do campo, também tem preparado para elas, para estas pessoas, para os pobres, uma alternativa e um socorro. Mas agora o cenário muda. Vemos o que acontece do outro lado da vida. E do outro lado da vida nós somos confrontados, como eu já disse, com valores bem diferentes desse nosso mundo aqui. Aquilo que muitos consideravam bobagem se revela como luz. E aquilo sobre o qual muitos edificaram a sua vida, agora na realidade se mostra como podre. Lázaro não tinha muito nesta vida, além da possibilidade de contar com um Deus misericordioso. Mas essa certeza o acompanha para dentro do outro lado da vida e agora ele descansava na eterna comunhão com Deus. Na eterna comunhão agora ele pode viver. Na presença de Deus, ele está consolado. O rico, pelo contrário, tinha tudo aqui na terra, mas nada do que ele possuía aqui ele pôde levar junto para o outro lado. Agora ele se encontra em profunda solidão. Solidão que ele durante a vida inteira soube esconder muito bem. Que contraste, meus irmãos e irmãs. Ter que ver a tudo isto. Eu entendo que é exatamente isso que a Bíblia chama de inferno. Talvez você pensa, talvez eu penso, hoje em dia, incontáveis pessoas vivem longe de Deus e, no entanto, elas não têm o sentimento de que estão no inferno. Algumas vezes elas até se vangloriam da sua liberdade e, no máximo, eles se compadecem do pobre Lázaro. A vida também do incrédulo se distingue em duas coisas do inferno. Primeiro, aqui na terra, o homem rico, o homem que não teme a Deus, consegue esconder a real situação da sua vida. Fato é que o mundo muitas vezes nos oferece o que a gente podia chamar de narcóticos, não é mesmo? No entanto, no inferno, no limite que Deus estabelece, caem todas as possibilidades de esconder-se ou de fugir de Deus. Lázaro pôde contemplar aquilo que creu. O rico agora, ele tem que contemplar aquilo no qual ele não creu. Segunda distinção. Um dia, todas as decisões serão irreversíveis. Aqui neste mundo, Deus nos ama e nós temos a palavra. Um dia, porém, Deus vai abrir os livros e aí Ele terá a palavra. Aqui, Jesus nos pergunta se nós queremos recebê-lo como o único consolo para a vida e para a morte. Um dia, porém, não haverá mais essa mão estendida. Aqui ainda temos a oportunidade de dar meia volta. Um dia, porém, não nos será mais dada esta oportunidade e nem Lázaro poderá intervir em nosso favor para nos dar um fim feliz. A misericórdia de Deus é sem limites, mas o tempo em que a misericórdia nos é oferecida
tem limites. Agora vem a parte mais importante da nossa história. Pela primeira vez, o rico tem um verdadeiro sentimento de amor. Ele se lembra dos seus 5 irmãos e ele vê como eles estão se perdendo. E aí, nesse momento, o seu coração dói, ele tem empatia, só que ele não pode mais fazer absolutamente nada pelos seus irmãos. Ele tem um sentimento de amor para com eles, mas não pode mais compartilhar esse amor. Você é um destes 5 irmãos que ainda estão aqui. Você é um daqueles que talvez julga ter ainda uma longa vida pela frente. Você é aquele que trata momentos de decisão apenas às vezes como um ponto na vida e, no entanto, é a eternidade que está em jogo. Lembre-se, ninguém vai se levantar dos mortos, do mundo dos mortos, para anunciar a palavra. Quem quer esquivar-se de Deus também irá desprezar até e inclusive uma manifestação do além. Também o céu não vai se abrir para você. Nenhum milagre Deus vai fazer. Nada de extraordinário vai acontecer. Você tem apenas e tão somente a palavra. A palavra que se tornou carne. E a palavra que foi crucificada. Só esta uma palavra você tem e que veio a nós de uma forma tão silenciosa, tão pobre e desprezível. Veio como um Lázaro. Aos 5 irmãos, só resta Moisés e os profetas, a palavra. E tudo o que Moisés e os profetas disseram a respeito deste um. E quem não ouve a eles, não ouvirá nem mesmo os mortos. A história de Jesus faz deste momento um momento solene e de grande importância. A história de Jesus é uma história séria. Nós somos colocados diante dos limites da nossa vida e diante dos limites também da paciência de Deus. Ninguém de nós consegue ouvir essa história sem sentir que ela fala de nós, que ela fala de mim, que ela fala de você e da necessidade de colocarmos a nossa vida em ordem com Deus. Por outro lado, a história de Jesus também é uma história que nos alegra, que nos motiva, que nos traz consolo e conforto. Somos animados e confortados porque através dessa história que Jesus contou, Ele hoje, nesse momento, chama a nós, os 5 irmãos, para uma decisão muito importante. Jesus não só contou a história, mas Ele também morreu numa cruz para que nós, os 5 irmãos, fôssemos lembrados como a nossa correta decisão é séria e importante. Entre o céu e o inferno está a cruz de Jesus. Lá Ele morreu por mim e por ti. Lá Ele está como um sinal de que o caminho da vida ainda está aberto. Ainda há tempo. O Pai ainda espera. Jesus certamente disse para o rico: hoje à noite, Deus pedirá contas de tua alma. A partir desta história de Jesus, qual é a sua resposta? Quem és tu na história que Jesus contou? Onde tu estás? Qual é o teu lugar? Amém.
Que o nosso Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos e sirvamos ao Senhor.